Eu desejo ler o versículo de número 26. Carta aos Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 26. Enquanto você procura, queremos agradecer ao Senhor em podermos regressarmos a esta amável cidade, esta feita para a celebração do dia do Evangelho. A todo o povo de Deus, Deus abençoe grandemente. Ao caríssimo pastor Emilson Tavares, que nos confeccionaram o convite. Nele eu estou a me congratular com todos os obreiros presentes. Sua Excelência, prefeito desta cidade, as autoridades seculares aqui presentes, Deus abençoe a todos. Quero agradecer a Deus pela vida da irmã, da família que nos recepcionou, encontrar a irmã Carol, seu esposo, esta família de obreiros, alegria. Você ainda tem disposição para ouvir 30 minutos de mensagem? Amém. Olha, crente não mente, fica direitinho. Tem ou não tem? Amém. Amém. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Amém. Meus amados irmãos, nosso coração se dilata em Deus, nosso ser, nossa alma se revolve dentro de nós, porque bondosamente Deus tem cuidado do seu povo. Depois de Israel, nós somos a maior prova da existência de Deus, queiram os homens ou não. Deus existe e a igreja é a prova de que Ele existe. Nesta noite eu não poderia deixar passar desapercebido como Deus em seu Filho Jesus é indescritível. Na verdade, não há adjetivos para caracterizá-lo. Jesus é sublime. E me parece que o escritor aos Hebreus, ou a escritora aos Hebreus, está sem palavras. Ele procura termos para caracterizar ao Senhor Jesus, e parece que agora ele está tomado pela grandeza dos céus. E por um instante ele encontra alguma coisa em que pudesse comparar-se com o Cristo desta igreja. E depois de prescrutar todas essas coisas, ele observa que Jesus é mais sublime do que os céus. A carta aos Hebreus, características que prendem a atenção de qualquer um leitor da Bíblia Sagrada, por algumas razões. Número 1, o fato de ninguém saber que até hoje quem é o escritor desta carta, e por isso eu disse, talvez uma escritora. O anonimato do escritor ou a escritora aos Hebreus até hoje tem gerado perplexidade, correntes de pensamentos ao longo da história do cristianismo. Assim sendo, isso não é um entrave para nós, pelo contrário, é como se fosse a cereja do bolo. Número 2, a carta aos Hebreus, ela parece que se sobressai
e mexe profundamente conosco, porque ela é conhecida como o quinto evangelho. Sim. Enquanto que Mateus, Marcos, Lucas e João tem como foco a descrição do ministério de Cristo aqui na terra, suas obras, os seus grandes feitos. A Epístola aos Hebreus se preocupa com uma única questão: a descrição do ministério de Cristo no céu, à destra de Deus Pai, intercedendo pelo seu povo e zelando pela sua igreja. Se em Atos dos Apóstolos predomina os apóstolos, discípulos, judeus, gentios e pagãos, se em Romanos prende a nossa atenção uma doutrina indescritível, a doutrina da justificação, se em Gálatas temos a carta da liberdade, ou a carta magna da liberdade cristã, deve ser dito que a Epístola aos Hebreus nos mostra o Cristo superior. E por esta razão ela tem sido chamada de a grande epístola, em que descreve a soberania do Cristo desta igreja. Finalmente, número 3, a Epístola aos Hebreus, ela é uma resposta. Ela não nos prende atenção apenas porque ela é o livro indescritível, mas sobretudo porque ela se propõe a responder uma pergunta que foi muito difícil para o começo daquela igreja, o começo dos cristãos primitivos. Deve ser dito que esta carta é endereçada a irmãos que estão na diáspora, que estão a sofrer por causa da religião envelhecida do judaísmo. Atrelado a isso também, os opositores romanos, com todas as suas leis que objetivavam a destruição desta igreja. Algumas perguntas eram confeccionadas pelos rabinos, pelos líderes, que objetivavam a todo instante a destruição da igreja do Senhor. Em primeiro lugar, eles perguntavam: nós, os judeus, temos o rico patrimônio dos profetas, e vocês, cristãos, o que é que vocês têm? Número 2, eles diziam: nós, os judeus, temos a associação com Moisés, o ilustre legislador, e vocês, cristãos, o que é que vocês têm? Número 3, eles diziam: nós, os judeus, temos laços nacionais com o brilhante comandante de Israel, o comandante Josué, e vocês, cristãos, o que é que vocês têm? Número 4, eles vangloriavam-se, batiam no peito e diziam: nós, os judeus, temos a glória do sacerdócio de Arão, e vocês, cristãos, o que é que vocês têm? Finalmente, número 5, eles diziam: nós temos os serviços do santuário no dia da expiação, o feriado mais importante para Israel, e vocês, cristãos, o que é que vocês têm? Não é de se admirar que o escritor aos Hebreus seja tão incisivo nos primeiros capítulos desta carta, falando sobre apostasia espiritual, falando sobre enfraquecimento espiritual, falando sobre cristãos que começaram a perder o seu equilíbrio espiritual, que perderam sua pontualidade com Cristo, e agora, a semelhança de uma grande enxurrada que leva tudo e todos pela frente, vários cristãos estão sendo conduzidos à apostasia espiritual. O escritor aos Hebreus se levanta para responder a estas 5 perguntas, a estas 5 incógnitas
que eram erguidas, postas em relevo pelos líderes que perguntavam: nós temos o rico patrimônio dos profetas, e vocês, o que vocês têm? Nós temos associação com o ilustre Moisés, e vocês, o que é que vocês têm? Nós temos laços nacionais com o brilhante Josué, e vocês, o que é que vocês têm? Nós temos a glória do sacerdócio de Arão, e vocês, o que vocês têm? Nós temos o serviço do santuário, o dia da expiação, e vocês, o que é que vocês têm? Aí o escritor aos Hebreus se levanta, e a resposta não pode ser menos do que isso. A resposta deve ser a altura. Enquanto eles diziam todas estas coisas, este homem de Deus ou esta mulher de Deus, suergue-se